Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior, na produção do programa de hoje, Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson de Carvalho. Na edição, Edi Pontes. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Na supervisão, Guiomar Santana. Quero agradecer, nesse instante inicial, os e-mails, mensagens, críticas, sugestões que nós temos recebido por intermédio do nosso e-mail, que eu peço colocar aí na tela, afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio do nosso e-mail, você entra em contato conosco, sugere quem você gostaria de ver aqui entrevistado, já coloca as suas dúvidas, as suas perguntas, aproveita para criticar, dar sugestões, para que a gente possa conviver com você que nos assiste, que compartilha o nosso programa Conviver e nos ajuda a produzir realmente um diálogo interreligioso produtivo. Nós recebemos no programa de hoje, para a temática Saúde da Religião, Dr. Joel Beraldo. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham. É uma alegria estar com vocês para nós conversarmos a respeito deste fabuloso assunto. Muito bem, eu agradeço do coração o espaço que o senhor reservou na sua agenda para estar aqui conosco. Nosso programa é atemporal e eu estava aqui há alguns instantes ainda recomendando que a gente cumprimentasse com olá, mas fica aí o boa tarde, o boa noite, o bom dia, o como vai, o tchau, se você quiser também. Dr. Joel Beraldo, que está conosco no programa Conviver de hoje, ele é clínico geral, médico homeopata, é expositor e dirigente espírita, e está conosco para uma pauta que associa religião à saúde. Eu gostaria, Dr. Joel, de trazer aqui a contribuição da nossa produção, que levantou algumas informações que nos introduzem a essa questão inicial, que é a pandemia, o que nós aprendemos com a pandemia. Entre 1343 e 1353, o mundo foi assolado pela peste bubônica. Mais de 50 milhões de pessoas desencarnaram. Entre 1520 e alguns anos que vieram a seguir, a varíola, 1520, levou 56 milhões de almas para o mundo espiritual. Em 1918 e 1919, a gripe espanhola causou a desencarnação de mais de 50 milhões de pessoas. HIV/AIDS levou 35 milhões de pessoas. E, recentemente, o Covid levou 15 milhões de pessoas à desencarnação. Dr. Joel Beraldo, o que nós aprendemos com a pandemia, ou o que nós ainda não aprendemos com a pandemia, com tanta pandemia que já aconteceu, uma atrás da outra, aqui nessa visão histórica, o que nós aprendemos ou não aprendemos com essas pandemias que levaram milhões de pessoas à desencarnação? Nós aprendemos muitas coisas importantes. E quando se estabelece uma doença que se transmite por vírus ou por bactérias, é importantíssimo haver um controle
para que essa doença não se espalhe por um país ou pelo mundo. Então, quando que inicia-se uma pandemia, deve-se tomar todas as medidas, todos os cuidados para se isolar as pessoas que estejam com esta doença. E deve-se ter um cuidado com todas as medidas de proteção e de segurança. E cada pessoa, cada ser humano, tem a obrigação de respeitar o seu próximo e utilizar todos os meios para que não se contamine e para não contaminar outras pessoas. Nós tivemos recentemente essa nossa experiência com a Covid-19, em que nós tínhamos que cuidar muito bem da nossa higiene, devíamos higienizar as mãos, usar máscaras, nos hospitais maiores cuidados, e depois, quando surgiram as vacinas, nós todos fomos tomar as nossas doses de vacina. Então, nós temos que considerar que cada um é responsável pela retransmissão da doença. E algumas pessoas que se negaram a tomar esses cuidados, elas colaboraram para que essa pandemia se alastrasse mais ainda. Então, respeito ao nosso próximo é um ponto fundamental para que as doenças não se espalhem de forma tão rápida assim por um país ou por vários continentes, constituindo uma pandemia. Então, Joel, como é que a gente pode conviver com essa invasão virótica que existe por toda parte e que não é sensível aos nossos olhos, mas que é sensível à nossa fisiologia? A gente sofre e sente que o problema chegou, mas a gente não pressente. O problema, a pandemia não tem cheiro, não tem odor, ela não avisa. Enfim, nós somos vítimas das circunstâncias. E como é que nós podemos nos prevenir? Eu falo aqui do ponto de vista científico, e nos fortalecer para suportar melhor, ou para nos sair melhor, ou para escapar de pandemias que virão por aí. Porque depois de todo esse relato de tantas pandemias, é de se esperar que haja uma próxima invasão virótica. Isso é correto? Cada ser humano tem a obrigação de se cuidar, manter a sua imunidade em dia para que não passe por novas doenças. É claro que as pessoas que estavam mais debilitadas, elas foram rapidamente a óbito. E as pessoas que estavam mais resistentes suportaram bem essa doença. Então, relata-se que na mesma família, várias pessoas tiveram essa doença ao mesmo tempo. Algumas tiveram que ser hospitalizadas, algumas foram entubadas, algumas foram a óbito, e outras nem foram hospitalizadas, sendo que foram contaminadas no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo local. E alguns ficaram em casa, se trataram em casa, porque estavam com a imunidade em melhores condições. Portanto, reforçar a nossa imunidade com alguns requisitos básicos e simples é nossa obrigação. Incluímos aí uma alimentação saudável, onde que nós devemos buscar sempre o alimento que nos traz saúde e nos afastarmos daqueles alimentos que retiram a nossa saúde, que roubam a nossa saúde. Então, uma alimentação mais natural, mais saudável, onde nós vamos evitar os alimentos ultraprocessados, superprocessados, vamos aos alimentos mais naturais, vamos nos alimentar corretamente, em períodos corretos, não cometer abusos, para que nós possamos ter uma alimentação que traga mais saúde. Praticar exercícios, os exercícios físicos são fundamentais. Nós temos que encontrar formas e encontrar tempo para que possamos praticar exercícios. Senão, numa idade mais avançada, nós estaremos com várias debilidades, várias formas de impedimento de nos locomovermos e vamos dar trabalho para aqueles que irão cuidar de nós.
Então, praticar exercícios é fundamental. Não beber, não fumar, não usar drogas também é muito importante para mantermos a nossa saúde e a nossa imunidade. Respeitar o sono é fundamental, porque se nós ficarmos madrugada fora, assistindo vídeos, ou então conversando na internet com pessoas do mundo todo, vamos perder o nosso período de sono e vamos dormir em horários inapropriados. Então, respeitar o sono, o horário de dormir, o horário de acordar, ter uma disciplina na nossa vida, nós vamos ter uma imunidade muito melhor. Então, não é muito difícil seguir essas regras para que nós possamos ter saúde e imunidade. E equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico também é fundamental para que nós possamos ter esta imunidade. Porque todas as vezes que nós nos desequilibramos no nosso estado emocional ou psicológico, ou no nosso psiquismo, nós também desajustamos a nossa saúde e geramos doenças. Então é fundamental também termos esse tipo de equilíbrio. O equilíbrio do estado emocional, o nosso equilíbrio psíquico. E nós devemos lembrar também que nós não somos só corpo, nós somos corpo, alma e mente. Por isso, existe a espiritualidade. A espiritualidade é que nos liga a algo maior, a algo que nós sabemos que nos dirige. Então, estar ligados à nossa espiritualidade também favorece o equilíbrio da alma, que o equilíbrio da alma é importantíssimo para a nossa imunidade. Doutor Joel, antes de abordar a questão espiritual, eu gostaria de esgotar com o senhor a questão no terreno da ciência. A medicina psicossomática, que não é de hoje, que já é de muito tempo, já associa, conforme o senhor colocou muito bem, as questões emocionais com as doenças, com problemas de ordem fisiológica, alguns deles gravíssimos. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, nos explicasse alguma coisa, que tem pessoas que acham que a medicina psicossomática é uma invenção, é uma fantasia, quando na realidade é uma cadeira da ciência. Sim, as doenças psicossomáticas são inúmeras. Nós podemos até citar alguns exemplos de doenças psicossomáticas. As pessoas que vivem tensas, com raiva, com ódio, bravas, elas podem desenvolver uma gastrite ou uma úlcera gástrica. A pessoa que vive tensa, ela pode desenvolver uma hipertensão arterial ou então tensões musculares na musculatura que envolve a coluna e, com isso, problemas de hérnia de disco, degenerações das vértebras e dores, pinçamentos de nervos. Uma pessoa que vive muito preocupada com tudo e com todos, muito tensa, pode desenvolver uma enxaqueca. Uma pessoa que tem muito medo, ela vive amedrontada, ela tem taquicardia, ela pode ter uma arritmia ou piorar de uma arritmia. Existem outras doenças psicossomáticas que nós podemos enumerar e podem atingir o nosso físico. Psicossomática significa da mente para o corpo. Então, todas as pessoas que desequilibram o seu estado emocional têm também uma queda na sua imunidade e muito facilmente ficará com gripe, com resfriado ou alguma outra afecção do sistema respiratório, porque ela está em desequilíbrio no seu estado emocional. Então, as doenças psicossomáticas são muito bem estudadas e existem pessoas especializadas nesses estudos e nesses tratamentos. É um fato. A doença psicossomática existe e nós devemos estar atentos a isso. Doutor Joel Beraldo, o senhor é clínico geral, é médico homeopata.
Explica, tenho aqui muitas perguntas em torno do mesmo assunto. Eu, como sempre, vou tentando resumir. Qual é a diferença que existe entre a medicina alopática e a medicina homeopática? A medicina alopática tem ação direta na matéria, na bioquímica do corpo. Então, a pessoa tem uma dor, ela toma um analgésico, esse analgésico vai bloquear essa dor. Então, isso é uma ação direta na matéria. Já a medicina homeopática é uma medicina vibracional. Ela age no nosso corpo energético que comanda o nosso corpo físico. Então, ela age na energia, equilibrando a energia de cada órgão, de cada sistema, e também age equilibrando o estado emocional, o estado psíquico, para que a pessoa se reorganize na sua saúde, o seu estado mental, o seu estado psíquico. Então, a homeopatia é bem abrangente, ela é muito importante e ela é muito utilizada na prevenção das doenças e também na resolução de algumas outras. Não é uma medicina que resolve todos os problemas, mas nós podemos utilizar a homeopatia e utilizar a alopatia com bom senso para que aquele paciente possa receber o melhor tratamento que ele merece naquele momento. Doutor Joel, a filosofia antiga grega diz que o melhor médico é aquele que demora mais na consulta, com o seu paciente, naturalmente. Gostaria de ouvir o seu comentário a propósito. Precisa demorar na consulta? Precisa conhecer o paciente? Se ele está sentindo dor no ombro, não é só passar um analgésico, alguma coisa assim, e já chamar o próximo, por favor. Como é que é essa questão da demora na consulta? Qual é o objetivo dessa demora, desta averiguação, desse mergulho na vida física e, quem sabe, até espiritual daquele que está consultando? O tempo de consulta, ele pode ser muito variado. Existem algumas situações em que o médico tem que atender de uma forma mais rápida pela demanda que ele encontra à sua frente. E existem algumas especialidades em que há muita objetividade naquilo que se está tratando. Então, a consulta pode ser até mais rápida. Agora, em geral, as consultas médicas mais demoradas são as consultas em que se pode avaliar com mais cuidado, com mais observação, os sintomas, como eles surgiram. E o paciente vai relatando o histórico da doença, como que a doença surgiu, como ela se instalou, como foram os primeiros sintomas. Depois ele vai relatando como essa doença evoluiu, o que ocorreu, os medicamentos que ele utilizou por conta própria, ou se ele já foi a outros colegas de outras especialidades. E depois há uma parte muito importante da consulta, que é examinar o paciente. Isso também leva um tempo. E depois fazemos uma conclusão diagnóstica e podemos também pedir exames complementares para confirmar aqueles diagnósticos. Temos que ter um tempo para receitar, escrever a receita e explicar para o paciente como utilizar aqueles medicamentos. Então, isso leva um tempo. E se nós temos a disponibilidade de tempo para atender uma pessoa de uma forma mais global, nós temos a tendência a acertar mais e a errar menos. Se uma consulta é feita de uma forma extremamente rápida, há mais possibilidade de se deixar passar algum dado muito importante que o paciente não teve tempo para explicar. Então, dependendo do serviço, dependendo do local, dependendo da necessidade, esse tempo de consulta pode ser rápido, breve ou mais longo. E quando que a gente tem a oportunidade de ficar mais tempo com o paciente, nós estabelecemos a relação médico-paciente, que é fundamental, que é importantíssima para que o paciente ganhe confiança no tratamento e tenha uma adesão ao tratamento.
e o resultado certamente será melhor. Nós estamos conversando com o Dr. Joel Beraldo, que é clínico geral, médico homeopata, dirigente e expositor espírita. E eu entro nesse momento na questão da religiosidade, na importância da religião como elemento de cura. Nós estamos falando aqui do poder da oração. O nosso programa, Dr. Joel, ele é visto por espíritas, por católicos, protestantes, umbandistas, não é um programa essencialmente espírita, ele é uma vitrine das religiões. Então eu gostaria, nesse instante, ouvir o senhor a propósito de muitas estatísticas, informações, que vêm bastante dos Estados Unidos, relatando que o poder da oração, o poder da fé, enfim, a religiosidade é um fator positivo para a superação das doenças. E eu gostaria, de modo geral, de ouvir as suas explicações a esse respeito. Ok, então primeiro vamos conceituar o que é religiosidade, né? A religiosidade não é a mesma coisa que ter uma religião. Uma pessoa pode dizer, a minha religião é protestantismo, a minha religião é catolicismo, a minha religião é espiritismo. Isso é uma escolha que a pessoa faz pela sua religião. Mas ela pode apenas gostar dessa religião e dizer que ela é daquela religião, que ela aceita aquela religião. Mas essa pessoa não pratica essa religião. Todos os ensinamentos que estão naquela religião não fazem a mínima diferença na sua vida. Então a pessoa tem apenas uma religião e não tem religiosidade. Religiosidade significa a prática daquela religião. É fazer tudo o que a religião prega. Tudo que está nesta religião. Então, se a pessoa segue o cristianismo e pratica o cristianismo, pratica tudo que Jesus Cristo pregou, então essa pessoa está praticando a religiosidade. Então, religiosidade é incorporar todos os ensinamentos e colocá-los em prática, na sua vida prática. Então, ter religiosidade é viver bem melhor, é viver em equilíbrio, é ter muito mais saúde. E quem pratica a oração, diante de qualquer circunstância, sempre terá um melhor resultado, um êxito. No caso das doenças, as orações são fundamentais para que a pessoa obtenha a própria cura. Ou, se nós oramos por alguém que está doente, essa pessoa receberá auxílio. Já foram feitos muitos experimentos de grupos de pessoas que fazem orações para um determinado paciente e esse paciente tem uma recuperação muito mais rápida, muito mais segura, muito mais eficaz, por conta da ação da oração. Então, quando se faz uma oração, se faz uma energia para que a pessoa receba um benefício da cura. O nosso pensamento é força, o nosso pensamento é energia. Ele vai em direção ao doente e esse doente recebe. E quando nós estamos adoentados, nós oramos, nós pedimos ajuda e essa ajuda chega, segundo o nosso merecimento. E nós podemos melhorar muito mais rápido, obtermos a cura por conta do nosso pedido, a nossa oração. Eu acho que é importante essa colocação que o senhor faz, porque isso independe da nossa religião, seja muçulmano, seja cristão, seja espírita, seja adventista, o fator da religiosidade, como o senhor colocou muito bem, é fator atrativo de cura. Existe, doutor Joel, médicos ou uma medicina que já se prepara para entender o homem, o organismo do homem, o corpo físico do homem, como um ser espiritual, como uma criatura que detém o espírito eterno, centelha divina, ou nós estamos muito longe disso ainda?
Nós já temos, felizmente, vários médicos, né, que se dedicam ao estudo, à pesquisa, né, nesse campo, e eles já escreveram trabalhos, livros, tem palestras a esse respeito, e nós verificamos que a ação desses colegas médicos já contribui muito para que a ciência e a religião e a religiosidade formem uma força poderosa em contribuição da cura das doenças. Então, não existe uma especialidade ainda. Nós não temos uma cadeira nas universidades para esse campo, mas nós temos as iniciativas individuais de muitos médicos, principalmente no Brasil, que fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa. Muito bem, no consultório, doutor Joel, agora entrando no espiritismo, o senhor é espírita com Allan Kardec, é divulgador da doutrina, é orador, é dirigente espírita, expositor, e o senhor está no consultório, na sua clínica, no seu consultório, recebendo um paciente que ignora completamente o espiritismo, e naturalmente o consultório médico não é local de doutrinação espírita, nem de nenhuma outra religião. Mas o senhor pela sua sensibilidade mediúnica, pelos seus atributos mediúnicos, o senhor pressente que aquela criatura ali, o problema não é só físico, o problema tem uma raiz espiritual. E aquela pessoa, eventualmente, ela está sob a ação de um espírito maléfico, vingador, um espírito perverso, que nela está inoculando fluidos prejudiciais, venenosos. Como é que o senhor vai agir na prática, se é que isso pode ser colocado aqui de público? Essas situações realmente acontecem, né, como que nós atendemos pessoas que não têm nenhum tipo de religiosidade, e essas pessoas estão realmente com problemas físicos e problemas espirituais. Mas são pessoas que ainda não aceitam a religiosidade. Então, o que nós podemos fazer é uma mentalização para que essa pessoa possa receber a ajuda dos mentores espirituais que nos acompanham, para que essa pessoa possa ficar bem. Podemos orar por essa pessoa depois da consulta e pedir ajuda à espiritualidade para que essa pessoa receba a devida proteção. Porque se a pessoa não aceita a religiosidade na sua vida, essa pessoa ela vai sempre ter os problemas, mas é o livre-arbítrio da pessoa que deve ser respeitado. Então nós não devemos de forma nenhuma impor que ela siga esse caminho da religiosidade. Quando ela tem religiosidade, ela diz para nós que é católica, que é evangélica, que é protestante, então nós dizemos para ela: é bom sempre nas suas orações você pedir a Deus para que Deus te ajude a curar a sua doença. Então, pedimos que ela faça as orações, lembramos disso, porque muitas vezes a pessoa tem uma determinada religião e esquece de pedir. Então, sempre damos esse alerta: ore, peça a Deus para te curar, e Deus vai te ajudar. Tenha fé. E a pessoa assim lembra-se que é importante rezar, que é importante orar. Senhor, a sua colocação está me lembrando aí as Asclépias, na época da Grécia Antiga, onde as pessoas eram tratadas de forma bastante holística e fazia parte a prece, a religiosidade, as oferendas aos deuses para que ajudassem na cura daquela criatura. Doutor Joel, a tecnologia avança, mas as doenças avançam primeiro. Muitas tecnologias, nós vamos vendo aí até onde isso é verdadeiro ou não, são extremamente prejudiciais ao ser humano. Por exemplo, a exposição demasiada ao aparelho telefônico celular,
ao uso de micro-ondas, a permanência diante de uma tela de computador ou de televisão, ou sei lá o quê. Enfim, isso tudo é possível que esteja ocorrendo ou há um natural exagero da mídia? Nós temos a tecnologia sempre a nosso favor. E quando nós utilizamos bem essa tecnologia, a tecnologia sempre nos favorece. Na medicina, nós temos grandes avanços nos tratamentos graças à tecnologia. Os exames tornam-se cada vez mais eficazes, melhores, porque a tecnologia permite que esses exames sejam executados de uma forma muito mais precisa e muito mais rápida. Então, nós já temos agora processadores que fazem um processamento de exames de sangue em grande escala, rapidamente. Máquinas que automaticamente fazem os exames de sangue. Antigamente, os exames eram feitos à mão, demoravam muito tempo. Hoje é tudo mais rápido, tudo mais avançado. A transmissão de dados de um local para o outro, a possibilidade de termos uma rede de computadores que, num sistema de saúde, informa de um setor para o outro os dados do paciente, os arquivos dos pacientes, tudo isso colabora para que nós tenhamos uma forma de atendimento muito, muito melhorada. Exames de ressonância, de tomografia, já têm formas muito avançadas. Então, nós temos imagens muito claras, feitas por ressonância magnética, que nos levam rapidamente a um diagnóstico. Então, a tecnologia sempre nos favorece. Mas existem pessoas que usam a tecnologia de uma forma desastrosa, e isso pode causar problemas. Claro que um indivíduo adolescente que fica o dia todo no celular, ou o dia todo num computador, falando com pessoas que lhe trarão problemas, ficam isoladas, perdem a convivência da família, perdem a convivência social. Então, essas pessoas estão utilizando de uma forma exagerada e errada o seu celular, a sua rede social, e estão perdendo a oportunidade de viver e conviver. Então, tudo é como se utiliza, o que se faz com a tecnologia que nós temos em mãos. O amigo Afonso citou o caso do micro-ondas, né? O micro-ondas, ele é um aparelho que aquece os alimentos por uma agitação das moléculas de água. E a agitação das moléculas de água aquece o alimento. Então, não há nenhum tipo de prejuízo de utilizarmos o aquecimento através do micro-ondas. O micro-ondas não causa câncer, não causa Alzheimer, não causa nada. Ele simplesmente aquece os alimentos agitando moléculas de água. Então não há problema algum de nós utilizarmos micro-ondas. Ele é apenas um forno de aquecimento que utiliza essa tecnologia. Muito bem. Doutor Joel, a Ernestina, que acompanha o nosso programa pela rádio Boa Nova, pela rede Boa Nova de rádio, ela pergunta ao senhor nesse instante, qual é a sua posição em relação à alimentação carnívora? O senhor é contra ou a favor? A alimentação carnívora ainda é muito frequente entre nós, porque nós somos seres encarnados que nós precisamos ainda dessa alimentação. Existem espíritos encarnados que são de outra categoria, de uma categoria mais elevada, que rejeitam a alimentação carnívora desde sua mais tenra infância. É uma rejeição visceral. Então, esses indivíduos que têm essa elevação, eles já dispensam a alimentação carnívora. Mas nós, em geral, que somos carnívoros, nós ainda nos alimentamos da carne, do peixe, do frango. Utilizamos esse tipo de alimentação para a nossa nutrição. Nós ainda necessitamos, porque nós ainda somos seres humanos em evolução e ainda necessitamos desse alimento.
Aqueles que fazem a opção pelo vegetarianismo ou pelo veganismo têm que ter o cuidado de saber substituir as proteínas. Ao invés de ingerir proteínas do reino animal, tem que saber ingerir as proteínas do reino vegetal. Porque se ele simplesmente deixa de se alimentar com a carne e não se alimenta com proteínas, ele vai ter problemas de imunidade. Não vai ter como fabricar anticorpos, porque ele não se alimenta adequadamente. Então, todos aqueles que optam pelo vegetarianismo ou veganismo têm que ter conhecimento para substituir os alimentos de uma forma correta, devem buscar orientação com nutricionistas, com especialistas, para que a sua alimentação não seja uma alimentação pobre em proteínas, para que essa pessoa tenha saúde. Porque nós temos que respeitar esse corpo que nos é emprestado e manter essa saúde. Doutor Joel Beraldo, De Paula do Jaçanã, ele pergunta, o passe é um ritual ou tem fundamento científico? O passe é uma transmissão de energia. Ele pode também ser chamado de reiki, quando que se transmite uma energia. Ou então pode ser chamado de jorei, ou ele pode receber qualquer outra denominação. Mas trata-se de uma transmissão de energia. E quando que nós estamos transmitindo essa energia a outra pessoa, nós nunca estamos sozinhos. Nós temos, sim, mentores espirituais que estão conosco, transmitindo energia. E muitas vezes nós somos o veículo de transmissão. Nós transmitimos a nossa energia com toda a nossa fé, com toda a nossa boa vontade, com o nosso coração. E a principal cura acontece porque esses mentores estão transmitindo a energia espiritual que vai fazer um benefício para essa pessoa. Então não é apenas um ritual, é um tratamento que pode ser muito bem quantificado e os resultados podem ser bem analisados e os resultados realmente acontecem. Doutor Joel, uma questão aqui muito interessante, vamos tentar resumir que o tempo passa, parece que o tempo passa mais depressa no programa Conviver, mas o tempo é relativo. Muito citada pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, educador, orador, médium, embaixador da paz, Louise Hay, célebre terapeuta norte-americana, ela vai ainda mais longe do que a medicina psicossomática. Ela atribui certas doenças gravíssimas e deficiências também às emoções, aos sentimentos das pessoas. A medicina psicossomática age pela emoção, pelas reações emocionais. Louise Hay vai mais longe, ela vai nos sentimentos que poderiam causar danos na saúde. Ela cita, por exemplo, pessoa que tem problemas no coração, falta de alegria, ela não tem alegria, ela se ressente contra a tristeza da vida, a vida parece essa pessoa sem sentido, triste, e ela vai aí adquirindo doenças no coração. A criatura que tem problemas de audição é porque não quer ouvir o próximo, ela está ensimesmada nela mesma, não quer saber de ouvir ninguém, ela acaba adquirindo problemas auditivos. A criatura que tem problemas na visão, problemas visuais, é alguém que não quer enxergar o mundo como ele é. Qual é a sua apreciação a essas colocações, Dr. Joel Beraldo? Nós sabemos que o nosso estado emocional interfere demais na nossa saúde física. Quando que nós alimentamos sentimentos e emoções positivas, nós temos muito mais saúde, mais alegria, felicidade. Então, viver bem, viver feliz, depende de bons sentimentos. Então, se nós temos o amor ao próximo, a caridade, a benevolência, a justiça, a solidariedade,
nós temos um equilíbrio do nosso estado emocional, portanto, um equilíbrio físico. Quando nós alimentamos sentimentos e emoções negativas, raiva, ódio, vingança, culpa, vaidade, nós estamos detonando com a nossa saúde física. Então, nós vamos adoecer por alimentarmos esses sentimentos e emoções negativos. Vamos dar um exemplo. Depressão. A depressão é uma doença que se espalha pelo mundo todo. Cada vez mais nós encontramos pessoas com depressão. Antes da pandemia, nós estávamos com cerca de 230 milhões de pessoas depressivas com diagnóstico e tratamento no mundo. Então é expressivo o número de pessoas depressivas. Se nós alimentarmos bons sentimentos que se transformam em boas ações, nós não vamos ter uma depressão. Se nós utilizarmos o nosso tempo para praticar a caridade, o amor ao próximo, se estivermos sempre preocupados em ajudar os outros, fazer alguma coisa pelo nosso próximo, nós não vamos dar espaço para a depressão. Mas, se nós ficarmos alimentando sentimentos negativos, ideias negativas, de tristeza, de apatia, de aborrecimento, tivermos uma atitude de ingratidão diante do mundo, esse mundo que nos oferece tantas bênçãos e formos ingratos, nós fatalmente ficaremos depressivos, porque os nossos sentimentos e as nossas emoções foram sempre negativas. Então é fundamental alimentarmos bons sentimentos, boas emoções, porque assim estaremos vacinados contra a depressão, angústia, tristeza, ansiedade. Então nós vamos viver de uma forma muito melhor. A ansiedade também é muito comum. Quem está ansioso está vivendo no futuro. E esse futuro deixa a pessoa assustada, deixa essa pessoa preocupada com o que vai acontecer. Então, uma pessoa que tem confiança em Deus, tem a fé em si mesmo, ela tem uma forma de viver que ela se prepara, que ela se programa, que ela tem uma forma de fazer uma prevenção, ela se prepara para um acontecimento e não fica ansiosa. Por exemplo, a pessoa vai fazer um vestibular, então ela estuda, ela se prepara e vai fazer o seu vestibular tranquila. A pessoa que não estudou, ela vai ficar extremamente ansiosa, preocupada e vai errar muito mais. Por isso, alimentar boas emoções, bons sentimentos, é bom. Nos torna melhores, mais felizes, com mais saúde e mais imunidade. Doutor Joel, o Ministério da Saúde adverte. Doutor Joel Beraldo faz bem à saúde. Meu agradecimento pela sua passagem aqui pelo nosso programa Conviver. Nós conversamos no Conviver de hoje com o doutor Joel Beraldo, que é clínico geral, médico homeopata, expositor, dirigente espírita, que encontrou espaço na sua agenda para responder as perguntas, que ficou muita coisa aqui sem responder, mas eu quero agradecer de coração ao senhor, nesse último minuto, a sua despedida. Doutor Joel Beraldo, nosso muito obrigado, que Deus lhe abençoe com bastante saúde para prosseguir a sua jornada de luz. Eu que agradeço, né? E nós podemos fazer a diferença para melhor em nós e nas pessoas ao nosso redor. É uma atitude nossa, é uma escolha nossa. Todos os dias temos essas oportunidades. Nós temos uma vida maravilhosa pela frente. Nós temos a bênção da vida e temos sim que ter gratidão a essa vida para que nós possamos viver melhor e fazer o melhor para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Fazer sempre o melhor
nos traz mais alegria, mais saúde e mais felicidade. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver vai ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.